vamos às notícias dessa manhã. Um pedaço de cano retirado dos escombros do shopping de Osasco é a principal pista dos peritos que investigam as causas da explosão. Nenhuma hipótese foi descartada pelos técnicos, que consideram o vazamento de gás de cozinha como o motivo mais provável. O prefeito de Osasco, Celso Giglio, isentou a prefeitura pela explosão porque o município fiscalizou as obras. A obra tem engenheiros responsáveis e nós estamos aguardando o laudo para ver de quem é que foi o culpado. A prefeitura não. A Procuradoria-Geral de Justiça designou 3 promotores para acompanhar as investigações que só vão começar após o relatório final dos peritos. Os trabalhos de remoção continuam nos escombros de Osasco, lá no shopping. O Instituto Médico Legal da cidade divulgou a lista oficial com 37 e não 39 mortos. 75 pessoas continuam internadas, 18 em estado grave. Os parentes das vítimas da explosão podem exigir indenização por danos morais e materiais na justiça. Mas para isso é necessário que seja apontado o responsável ou os responsáveis pela tragédia. A administração do shopping afirmou que as vítimas poderão ser indenizadas pela seguradora do shopping. E vamos agora às últimas informações sobre a retirada dos escombros no Shopping Center de Osasco. De lá fala ao vivo o repórter Alessandro Torres. Bom dia, Alessandro. Bom dia. O trabalho de remoção dos escombros continua a todo vapor 44 horas depois da explosão aqui no Osasco Plaza Shopping. Mas a possibilidade de ainda haver vítimas sobre os escombros é muito pequena. Alessandro Torres para o Dia a Dia. Vamos agora a novas informações sobre a retirada dos escombros no Shopping Center de Osasco. De lá fala ao vivo o repórter Alessandro Torres. Sobe para 38 o número de mortes na tragédia do Osasco Plaza Shopping. Maria José Cavalcante, de 35 anos, morreu às 5 horas da manhã no Hospital das Damas. A remoção dos escombros continua 44 horas depois da explosão. Olhando assim, a impressão que a gente tem é de que o trabalho já está terminando, mas ainda tem toda uma ala da praça de alimentação para ser vasculhada. E o trabalho ainda deve continuar durante todo o dia. Enquanto os entulhos estiverem sendo removidos, o Corpo de Bombeiros também continua as buscas, mas a possibilidade de ainda haver algum corpo sob os escombros é muito pequena. Desde o dia da explosão, mas nenhuma vítima foi encontrada. Ontem, os técnicos do Instituto de Criminalística estiveram aqui no local para fazer a detecção de que tipo de gás estava acumulado no subsolo e vazou, causando a explosão. Mas o laudo oficial só deve ficar pronto dentro de 30 dias. Alessandro Torres, para o Dia a Dia. A falta de cuidado com o GLP, o gás de cozinha, está sendo apontada como uma das causas do acidente no Shopping Center de Osasco, onde 38 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas. Mas este não é o único caso. O uso indevido do gás de cozinha causa centenas de mortes a cada ano no país. Em fevereiro de 91, um quarteirão inteiro foi arrasado por uma explosão em São Paulo. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas. Em abril de 95, na Zona Sul, na capital, 4 pessoas morreram e 17 ficaram feridas. Apenas no estado de São Paulo, os acidentes causados pelo vazamento de gás de cozinha seguido de explosão chegaram a 5 nos últimos 4 anos, causando a morte de pelo menos 120 pessoas. Irresponsabilidades que vão desde o transporte irregular a botijões danificados e depósitos clandestinos estão entre as causas mais comuns de acidentes com gás. Sabe o que é pior? É que tudo isso poderia ser evitado. Tudo isso poderia não acontecer ou pelo menos em menor proporção. É possível prevenir e evitar acidentes com botijões de gás que quase sempre acabam em tragédias. Para falar sobre esse assunto, está aqui o Tenente-Coronel Leopoldo Correia, do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Coronel, bom dia. Bom dia. Qual é o problema para controlar esse tipo de acidente? A gente tem que contar com a colaboração da população para que verifiquem sempre que ocorra o recebimento do botijão de gás, verifique as condições do mesmo, verifique se, mesmo na compra dos equipamentos que possibilitam o uso do gás, do GLP junto do fogão, a gente observe o uso correto da mangueira que transporta o gás, deve ser a mangueira padrão, tipo norma brasileira, deve ter também a válvula reguladora também de acordo, enfim, todo esse conjunto
deve ser comprado, deve ser adquirido no comércio sempre o de melhor qualidade. E é um material também que exige uma revisão periódica, quer dizer, a mangueira precisa ser trocada de tempos em tempos e mesma coisa a válvula. Sem dúvida, inclusive vem gravado na própria mangueira, aquela mangueira transparente de PVC, tem a tarja amarela inserido na mangueira tem a validade da mesma. Coronel, o que a gente percebe, não sei se eu estou errado, é que a responsabilidade dificilmente é do botijão de gás. Acaba sendo, mesmo na maioria das pessoas, por manipulação errada do consumidor. É armazenamento irregular, canalização irregular. É esse tipo de coisa mesmo que acaba geralmente provocando os acidentes? Sem dúvida, ocorre as duas formas. Então, primeiro, o mau acondicionamento do botijão, a má utilização do GLP, pode provocar essas grandes catástrofes, como também a aquisição de um equipamento de má qualidade. Como evitar, por exemplo, a compra de botijões adulterados? Que cuidados, que coisas o consumidor deve observar na hora que faz a compra? Sempre que o consumidor for adquirir um botijão de GLP de 13 quilos, que é o mais comum, que normalmente os maiores já são até montados pela própria distribuidora. Mas o consumidor que adquire, a grande maioria, 13 quilos, deve verificar no botijão se o mesmo não está amassado, enferrujado, com pontos de ferrugem já que provocam o desgaste das paredes do cilindro e não aceitar de forma nenhuma esse tipo de equipamento já danificado. Bom, botijão de gás vazando é uma bomba iminente. O senhor poderia explicar melhor como é que se dá esse processo de explosão, de armazenamento do gás para transformá-lo numa verdadeira bomba e acontecer o que aconteceu, por exemplo, no shopping de Osasco? O GLP, ele é um combustível e ele vem dentro do botijão de gás em forma líquida e parte dela também em forma sob pressão. Inclusive ele tem aquele cheiro que é adicionado para que você possa detectar vazamentos. Justo, na realidade ele não tem cheiro, o cheiro é colocado através de uma substância para possibilitar que o usuário sinta quando está tendo vazamento de gás. Quando ele vaza num ambiente fechado, o que acontece? Ele não escapa, ele vai se armazenando? Como é que é o processo? A tendência do gás, quando existe esse vazamento, devido à densidade do gás em relação ao ar, a tendência dele, sendo mais pesado, ele se concentra nas partes baixas. Então ele vai penetrando e vai expulsando o oxigênio de toda a parte baixa e com isso cria uma concentração muito grande de GLP e qualquer chama, faísca, possibilita uma grande explosão. O que a gente vê é que esses depósitos irregulares ou as canalizações, quer dizer, elas sempre estão nos lugares baixos e em galerias baixas, quer dizer, o que acaba favorecendo o aparecimento de tragédias. Sem dúvida, isso não deve ser permitido, a não ser que seja um local bastante ventilado. Então, em hipótese alguma, a gente deve ter o depósito de gás num compartimento fechado ou mesmo próximos a ralos, grelhas, etc., porque qualquer vazamento ele vai penetrando, então, nesses ralos, nessas grelhas, nesses espaços ocultos vazios, se concentrando e vai provocar, com certeza, uma explosão. O armazenamento desse gás num local fechado, num quarto fechado, pode ser acionado, quer dizer, na forma de bomba, inclusive pelo acender, pelo clique de um toque de acender a luz. Pode. Então, como eu falei, qualquer tipo de faísca possibilita uma explosão. Então, até um prego no sapato, na sola do sapato... quando ele atrita com o solo... Justamente. Então, quando a gente vai acionar o interruptor de luz, cria aquele arco voltaico, então qualquer possibilidade vai fazer com que ocorra explosão. Então eu alerto a população para que sempre que sinta esse cheiro de gás, procure ventilar o local e acionar imediatamente ou as firmas responsáveis pelo equipamento, pela distribuição dos botijões de gás, ou imediatamente o Corpo de Bombeiros em qualquer emergência através do telefone 193. Aliás, infelizmente, quer dizer, tragicamente, cheiro esse que foi sentido pelas pessoas nesse shopping de Osasco, alguns dias, inclusive, me parece, antes da explosão, né? Eu tive oportunidade de estar presente lá nessa catástrofe de Osasco e a gente conversando com várias pessoas lá, inclusive ouvindo depois, posteriormente, a própria imprensa,
que veiculou várias pessoas que frequentavam o shopping e sentiram um cheiro de gás enfim, eu não sei até que ponto que detectaram o problema e chegaram aos responsáveis pelo estabelecimento. Mas é dever de todos, ao constatar qualquer tipo de